Nossa dica de agora vai ser a respeito das alças ou cantilevers de verticalização. Como a gente pode ver, esse braço de força instalado aqui nesse caso, poderia sair um elastique do gancho desse braço de força ao mini implante para corrigir, no caso, uma angulação negativa do canino. Isso pode se levar para os dentes posteriores, para prés. As alças de verticalização são confeccionadas preferencialmente com fio de TMA, na espessura de 0,017 por 0,025, com essas dimensões o fio. Isso não implica a obrigatoriedade, pode ser confeccionada com fio de aço também. Mas para isso nós temos que avaliar a condição periodontal desse paciente. Quanto pior estiver, melhor trabalhar com fio de TMA, porque ele gera forças mais suaves do que um fio de aço. Ela tem a ponta ativa, um looping, um travessão e um gancho, onde será inserido preferencialmente na distal do canino, para reduzir o efeito colateral de intrusão. Se a gente colocar entre os prés, o que é possível, mas vai ocorrer uma tendência de intrusão um pouco maior. Outro detalhe importante: toda vez que existe um componente intrusivo, ficar atento para que essa alça não gere um componente de vestibularização também. Nós temos que compensar isso. Sempre quando a gente já pretende, durante o planejamento, fazer uma verticalização de um molar, no caso aqui eu peço que vocês reconsiderem, tá? Porque eu vou fazer no primeiro molar, que é o dente meu bandado, e existe um tubo duplo nele, um tubo duplo para fio, pode ser também um tubo duplo para entrada de A e B, porém eu gosto mais de utilizar com fio. Vamos imaginar que o paciente perdeu esse primeiro molar e que o segundo molar que ele angulou para mesial, aquele movimento típico da perda precoce de primeiro molar, e aí ocorre a angulação do segundo molar para mesial. A ativação da alça ela pode ser feita tanto nessa ponta ativa, quanto eu vou posicionar aqui sobre o meu modelo. Essa distância do gancho ao fio é a força que a gente tem para verticalizar, no caso, o segundo molar, para recuperar o espaço para a instalação do implante. Aproximadamente a cada 1 centímetro de ativação, nós vamos ter de 100 a 150 centinewtons de força, e obviamente vai gerar mobilidade no primeiro molar. Para a inserção dessa alça, a gente tem que fazer força na região anterior, a intruir aqui e a girar o molar que estava verticalizado. Então nós mostramos uma alça ativada com ativação feita na ponta ativa, mas é possível realizar a ativação também pegando com um alicate de tweed no travessão dela. Notem que se curvará para baixo, e aí no momento que a gente inserir ela no modelo, olha só quão mais distante ela ficou. Então esse tipo de ativação é muito intensa, não se pode fazer. Uma dica importante é a respeito da confecção do looping, olhar sempre o fundo de fornix desse paciente. Tem gente que faz o looping muito distante da entrada do tubo. Na hora que o paciente for executar alguma atividade, mastigação, fonação, vai tender a ocorrer laceração de tecidos moles. Então precisa ficar aquém do fundo de fornix. O alicate que a gente vai utilizar é o alicate de tweed, mas dá para ser feito com alicate 139 sem grandes problemas. Detalhe importante: geralmente na técnica straight wire, com a qual a gente trabalha, nós utilizamos slots 0.022 por 0.028. Quando a gente fala 0.022, que é no sentido cérvico-oclusal, e o 0.028 na maior dimensão do slot do bráquio, que é no sentido
vestíbulo lingual. Então o bracte é mais profundo do que largo. Eu vejo com frequência os alunos cortando um segmento de fio, inserindo na boca do paciente para não errar no momento da confecção dessa alça. Mas a gente não precisa nem inserir o fio, sabendo que a maior dimensão é no sentido vestíbulo lingual. É nesse sentido que eu tenho que pegar o meu alicate. Posiciono o meu alicate na maior dimensão do fio, que é no sentido vestíbulo lingual, que é a altura 0,28. No caso eu estou fazendo com fio 0,017 por 0,025 de aço, mas o ideal seria sempre trabalhar com os fios de TMA. E vou começar a confeccionar o meu loop. Note que eu vou girando apenas o alicate. Vou confeccionar o meu loop. Note que ele fica voltado mais para vestibular, para não haver interferência na mucosa, ou até mesmo para não ficar tocando em dentes. Aí eu só realizo uma curvatura para distal, para confecção da minha ponta ativa. Depois eu venho sobre, deixa eu só aumentar um pouquinho mais a curvatura aqui. Depois eu venho sobre o meu modelo, vou inserir esse fio e vou marcar a distal do canino. Aqui eu vou fazer uma outra curvatura no sentido cervical. Note que eu só estou usando o alicate de tweed. Fiz essa curvatura, aí eu vou confeccionar o meu gancho que vai se inserir no fio, para que não ocorra o desprendimento. Confeccionei o meu gancho, agora eu só vou recortar. Vou posicionar a minha alça, checar a adaptação dela sobre o modelo. E aí como ela fica, dessa maneira. Para ativar, temos duas possibilidades. Ou a gente ativa mexendo com a ponta ativa, que eu não gosto muito de fazer esse tipo de ativação, porque tende a fraturar o fio nessa região. Ou a gente ativa pegando no travessão dessa alça. Eu vou fazer a ativação com o meu próprio alicate de tweed. Vocês vão perceber como vai girar para a região de fundo de fornix. A partir do momento que eu fiz a ativação, vou inserir o meu gancho no fio.